Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos iniciar uma playlist nova, uma playlist sobre trigonometria. Uma playlist um pouquinho grande, mas super completa com tudo que vocês vão precisar saber sobre esse assunto. Então, vamos nessa, aproveita, já se inscreve no canal se você é novo por aqui. E também compartilhe esse vídeo por aí e vamos falar hoje sobre os elementos no triângulo retângulo. Bom, os primeiros elementos que nós conseguimos observar aqui no triângulo retângulo, e eu sei que ele é um triângulo retângulo porque o ângulo A é um ângulo de 90 graus e os lados que compõem esse ângulo de 90 graus nós chamamos de catetos. Então, este lado C é um cateto, bem como esse lado B, que também é um cateto. O lado que está de frente para esse ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. O H é a minha altura, que é o tamanho entre o meu ângulo reto e a minha hipotenusa, é a minha altura. Bom, o meu N é a minha projeção ortogonal do cateto C na hipotenusa. E o meu M é a minha projeção ortogonal do cateto B na minha hipotenusa. Então, revisando, os lados que compõem o ângulo reto são os meus catetos. O A, que é o lado oposto ao ângulo reto, é a minha hipotenusa. O N é a projeção ortogonal do cateto C. O M é a minha projeção ortogonal do cateto B. E o H é a minha altura do triângulo. Beleza? Beleza. Nós conseguimos ver nitidamente aqui nesse caso, 3 triângulos semelhantes. Vamos ver por quê? Olha só. Olha só. Vamos chamar este ângulo aqui de um ângulo beta. E vamos chamar este ângulo aqui de um ângulo alfa. O que eu quero que vocês observem? Eu sei que beta mais alfa mais o 90 graus no meu triângulo ABC dá 180. Não é verdade? É verdade. Agora, vamos enxergar esse triângulo menorzinho aqui, ó, o triângulo A, B e D. Vamos desenhar ele? Olha só, no triângulo A, B e D, vamos ver os ângulos que eu tenho aqui conhecido? Eu tenho o beta aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Porque se é 90 para um lado, é 90 para o outro aqui também. Né? E qual poderia ser esse ângulo aqui? Muito simples, pensem comigo. Se beta mais alfa mais 90 graus dá 180, beta mais 90 graus, qual outro ângulo para dar 180? Exatamente, o alfa. Não é verdade? Então, beta, 90 e alfa. Bem como beta, 90 no ângulo A e alfa no ângulo C. Um outro triângulo retângulo um pouco maior do que esse é esse aqui que deu, ó. Bom, é esse triângulo aqui. Qual que poderia ser esse ângulo aqui? Muito bem, vamos ver o que que tem. Eu tenho aqui 90, eu tenho aqui alfa. Pensem comigo, tem que dar 180. Já tenho alfa, já tenho 90, falta qual? Falta o beta.
Então, a primeira coisa importante que eu preciso ver é que quando eu traço a altura aqui, o ângulo do lado de lá é o mesmo desse daqui e o ângulo aqui é o mesmo desse daqui. Beleza? Beleza. E nós temos também, obviamente, o triângulo maior, que é esse daqui, em que aqui é 90 graus, aqui mede beta e aqui mede alfa. Vocês já viram os casos de congruência de triângulos, não é verdade? Sim. E qual que é o caso de congruência para o triângulo 1, 2 e 3? São 3 triângulos semelhantes e eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo e ângulo, porque todos os ângulos internos deles são iguais. E isso gera para a gente algumas relações. Vamos chamar essa medida AB de C. Essa medida A é o meu H, o AD, né, é o meu H. Essa minha medida BD é o meu N. E a medida DC é o meu M. E a medida AC é o meu B, né? A medida AB é o meu C, a medida AC é meu B e a medida BC é o meu A. Não é verdade? É verdade. Quais relações é? Pelos casos de triângulos semelhantes, eu poderia dizer a vocês a primeira relação que eu consigo através desses 3 triângulos semelhantes é que C sobre A é igual a N sobre C. Multiplicando cruzado, eu consigo chegar que C ao quadrado é igual a N. Tá? Uma segunda relaçãozinha que eu consigo através desses triângulos. B sobre A é igual a H sobre C. Multiplicando cruzado, eu fico com BC igual a AH. Uma terceira relação, que B sobre A é igual a M sobre B. Multiplicando cruzado, eu vou ter que B ao quadrado é igual a AM. Uma quarta relação, H sobre N igual a M sobre H. Multiplicando cruzado, eu vou ter H ao quadrado igual a M vezes N. Beleza? Bom, se vocês não conseguem entender semelhanças de triângulo, eu aconselho vocês a correr atrás disso. Olha só, no caso 1, eu consegui através dos triângulos 1 e 3. Olha só, a hipotenusa do triângulo 1 dividido pela hipotenusa do triângulo 3 é igual ao cateto oposto ao ângulo alfa do triângulo 1 dividido pelo cateto oposto do ângulo alfa do triângulo 3. Do 2 eu consegui através do 2 e do 3, desses 2 triângulos. A hipotenusa do triângulo 2 dividido pela hipotenusa do triângulo 3 é igual ao cateto oposto ao ângulo alfa do triângulo 2 dividido pelo cateto oposto do ângulo alfa do triângulo 3. A relação 3 eu consegui através dos triângulos 2 e 3 também. Se eu observar aqui a hipotenusa do triângulo 2 dividido pela hipotenusa do ângulo 3 é igual ao cateto adjacente ao ângulo alfa
dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa do triângulo 3. E a quarta, por fim, eu consegui através dos triângulos 1 e 2. Olha só, no triângulo 1, os dois catetos, cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pelo seu cateto oposto, é igual, no triângulo 2, o cateto adjacente a alfa, dividido pelo cateto oposto. Então, de duas uma, se vocês conseguem dominar de forma bem legal essa questão da semelhança de triângulos, nós podemos pegar essa figura, destrinchar e chegar em cada uma dessas relações. Mas se vocês não são bacanas nisso, eu aconselho então que vocês gravem essas 4 relaçõezinhas, porque elas resolvem praticamente tudo do triângulo retângulo. Mas eu vou apagar isso aqui e eu quero que vocês prestem bastante atenção na relação 1 e na relação 3. Eu vou apagar e vou trazer essas relações aqui. Por que eu trouxe essas duas relações? Essas duas relações são relações de um mesmo triângulo. Então, eu vou somar essas duas relações e eu quero que vocês observem no que vai dar. Eu vou ficar com c ao quadrado, que é essa medida aqui, mais b ao quadrado, que é essa medida aqui, os catetos, beleza? Isso vai ser igual a AN mais AM. Eu sei que o A é essa medida todinha aqui, aqui é o M e aqui é o N, beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Vou colocar esse A em evidência, ó. C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A, que multiplica N mais M. Vou apelar pela sapiência de vocês. M mais N. O M é esse pedacinho aqui. O N é esse outro pedacinho. Se eu somar esses dois pedacinhos, eu vou ter qual tamanho? Exatamente, eu vou ter o tamanho de A. Então, no lugar de N mais M, eu vou substituir por A. E A vezes A vai dar ao quadrado. Então, eu cheguei à conclusão que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Bom, há muitas dúvidas e controvérsias, né, de como ele provou a questão do Teorema de Pitágoras. Existem algumas suposições, algumas opiniões que são muito aceitas, que provavelmente sejam. Não é intuito desse canal demonstrar isso, mas seria bacana, algo interessante e curioso de vocês pesquisarem, como Pitágoras comprovou o seu teorema. Mas para a gente, o que vai valer neste momento é justamente a formulazinha dele, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza? Beleza. Muito bem, então. Vamos dar continuidade vendo algumas aplicações desse teorema de Pitágoras. Vamos lá. Olha só, diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado não tem mistério, né? É uma reta que liga uma ponta a outra oposta de um quadrado, né? Isso daqui é a minha diagonal, né? E como eu acho o valor dela? Se eu observar, aqui eu tenho um ângulo reto e esses dois lados aqui são os lados de um quadrado. Opa! Aqui eu tenho um triângulo retângulo com dois catetos medindo L e a diagonal, que é o que eu preciso saber. Então, pelo teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.
L ao quadrado mais L ao quadrado, eu vou ter 2L ao quadrado. Tirando a raiz de tudo, eu vou ter que diagonal é igual a raiz de 2L. Então, a diagonal é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Outra aplicação é na altura de um triângulo equilátero. Eu sei que a altura de um triângulo equilátero é essa daqui. Ela forma um ângulo de 90 graus com este lado. E a altura, como é um triângulo equilátero, vai dividir esses dois lados, esses dois pedacinhos aqui, em dois pedaços congruentes. Se tudo vale L e são dois pedaços de mesmo tamanho, cada um vai medir L sobre 2. E aqui é a minha altura. Por Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Hipotenusa, lembrando, sempre o lado oposto ao ângulo reto. H ao quadrado, que é a altura, mais L ao quadrado sobre 4, porque o quadrado vai tanto para o numerador quanto para o denominador, é igual a L ao quadrado. Passo esse L ao quadrado para o outro lado, eu vou ficar com H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Fazendo essa subtração, H ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. Fiz o MMC, né? Dá 4 sobre 4. 4 menos 1, 3. Repito o denominador. Tirando a raiz de tudo, eu vou ter que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 dá raiz de 3, raiz de L ao quadrado dá L, e raiz de 4 dá 2. Então, essa daqui é a altura relativa de um triângulo equilátero. Outra aplicação do nosso Teorema de Pitágoras. Muito bem, vamos ver agora alguns exemplos de aplicação do Teorema de Pitágoras. Mas se vocês estão gostando desse conteúdo, já deixa o gostei, se inscreve aí no canal e bora para o exemplo. Imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir. Ou seja, você está aqui, ó. E pretende chegar ao outro ponto sinalizado com I, que é vir até aqui. Supondo que o ângulo formado pelas ruas seja 90 graus, ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus, se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria? Bom, eu quero seguindo uma linha reta desse ponto vermelho até o ponto I. Se eu tenho dois catetos, essa daqui é a minha hipotenusa, que é justamente a distância que eu percorreria em linha reta. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 5 ao quadrado dá 25. 12 ao quadrado dá 144. Que vai ser igual a x ao quadrado. 144 mais 25 dá 169, que é igual a x ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, x igual a 13. Então, se eu andasse em linha reta, seriam 13 quilômetros. Beleza? Beleza. Vamos, então, para o nosso próximo exemplo de aplicação. Número 2. Determine a diagonal do quadrado de lado 4. Muito bem. Eu tenho aqui um quadrado que ele tem 4 centímetros de lado e eu quero determinar a diagonal dele, que é essa daqui. Vou chamar com a letra D. Opa, aqui é um ângulo reto, dois catetos e uma hipotenusa. Então, D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. D ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 4 ao quadrado. Tirando a raiz de tudo, eu fico com a diagonal igual a 4 raiz de 2 centímetros. Beleza? No número 3, qual o lado de um quadrado de 5 centímetros de diagonal? Então, eu tenho aqui um quadrado cujo eu não sei o valor do lado. Então, vou representar por x. Mas eu sei que a diagonal dele mede
5 centímetros. Pela aplicação do teorema de Pitágoras, eu sei que a diagonal é igual a lado raiz de 2. A diagonal vale 5, o lado vale x, que é o que eu quero descobrir, raiz de 2. Passo raiz de 2 para lá dividindo, x igual a 5 sobre raiz de 2. Racionalizando isso aqui, eu chego à conclusão que x mede 5 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora o nosso penúltimo exemplo. Duas estacas de madeira perpendiculares ao solo e de alturas diferentes estão distantes uma da outra 1,5 metros, ou seja, a distância do ponto daqui até aqui é 1,5. Será colocada entre elas uma outra escada de 1,7 metros de comprimento que ficará apoiadas no ponto A e no ponto B, ou seja, nos topos do prédio, conforme mostra a figura. A diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca, nessa ordem, ou seja, ele quer esse valor aqui de x. Aqui eu tenho um ângulo reto, então eu tenho 2 catetos e uma hipotenusa. Então, 1,5 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1,7 ao quadrado. 1,5 elevado ao quadrado vai dar 2,25. Mais x ao quadrado igual 1,7 elevado ao quadrado vai dar 2,89. X ao quadrado vai ser igual 2,89 menos 2,25 vai dar 0,64. Tirando a raiz, x vai ser igual a 0,8. 0,8 o quê? Metros. Só que a pergunta está em centímetros. Então, eu vou ter que andar com essa vírgula duas casas, né? 0,8 centímetros. Para metros, eu ando com a vírgula duas casas, então passa a ser 80,0. Letra D. Vamos agora ver o nosso último exemplo para a gente encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Observe a figura abaixo e determine a distância entre o centro da circunferência e a corda AB. Então, eu tenho aqui uma corda AB de 8 metros. Eu tenho o raio dessa circunferência, que é 5 centímetros. O centro O está aqui. Eu quero esse valor aqui. Vou chamar de x, que é a distância entre o centro e a minha corda. Essa distância forma um ângulo de 90 graus. E eu sei também que de A até o centro, eu também tenho o meu raio, ou seja, aqui também mede 5 metros. Então, eu tenho um triângulo retângulo em que um cateto mede x, o outro cateto vai medir 4, porque a altura divide essa corda em duas partes de mesmo tamanho, 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. E hipotenusa, que é igual ao raio, que é 5. Fazendo Pitágoras, x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Esse aqui é um triângulo que vocês vão ouvir muito, chamado triângulo pitagórico. É um triângulo fundamental. É um triângulo que tem catetos 3, 4 e 5. Esse é o triângulo pitagórico, tá? Então, obviamente, se eu conheço o triângulo pitagórico, que tem medidas de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5, eu não precisava nem perder meu tempo calculando, porque eu achava que o valor era 3. Mas se eu não tenho certeza disso, olha só como calcula. X ao quadrado mais 16, 4 ao quadrado, é igual a 25. Passo 16 para o outro lado, x ao quadrado é igual a 25 menos 16, 9. Tiro raiz dos dois lados, x é igual a 3 metros. Beleza? Gente, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assiste esses vídeos que eu vou deixar indicado aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí.
Forte abraço e até a próxima. Fui!